Tudo bem? Tudo certo. Dormindo pouco, correndo muito. Dormindo pouco? É isso que... Bastante coisa para entregar. Ah, entendi. Tá com muita coisa lá no trabalho? Nossa, bastante. Acho que essa semana começa a dar uma melhorada, diminuir o fluxo de demanda. Mas aconteceu alguma coisa? A gente vai fazer a orçamentação, né, do próximo ano. Ah, ok. E o meu chefe pediu para atualizar todos os estudos de substituição de equipamentos para o pessoal da engenharia, né, se orientar já com uma visão para o ano que vem. E aí foi 400 equipamentos, né? Ana Vixe. atualizando tudo isso naquela rotina de SAP travando, Excel Ai, travando. ai. Nossa, fácil não. Fácil não. Vixe Maria. Sei como é a história de orçamento. Passei na pele essas emoções, muito na vida. Nossa senhora, quanto ficar até de madrugada. Dá até arrepio. Uhum, dá. Entendo, 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 entendo. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui se o Ricardo entrou. Peraí. É tenso, cara. Orçamento machuca. Parte orçamentária Uhum. machuca, machuca, machuca. Ué, não chegou lá? Bom, vamos trabalhando aqui. Daqui a pouco o Ricardo começa. Deixa eu compartilhar minha tela contigo. Tá frio aí, Ana, ainda? Não, hoje tá quente. Hoje, Bom, ah, hoje de manhã tava. eu vou fazer a pergunta básica. O que é um quente pra vocês do Rio Grande do Sul, né? Porque 15 o- graus é quente. E eu já tô puto aqui. Tô com três blusas de frio. Hoje chegou a 29 e agora tá 22. Tá bem Ah, tá bom bom. agora. Agora tá Tá bom. bom? Tá bom. Aqui tá. Deixa eu ver aqui, irmão. 18 graus. Segundo aqui era. Deixa eu atualizar aqui. Nossa. 15. Nossa, pra que isso, né? Nossa, que absurdo. Por isso que eu tô me pelando aqui de frio. Deus me livre. Nossa, como eu não gosto disso. Incomoda. Ficando velho, eu acho, não é possível, cara. Eu gostava de frio. A minha esposa que fala, mas você gostava de frio? Eu falo, gostava, passado. Gostava. Mas teve, eu não sei onde que eu li uma vez, o cara comentou assim, com frio tu bota uns 50 casacos e sai na rua, resolvido o problema. Agora calor, tu sai pelado e não adianta, tu ainda soa, sabe? É, só entra dentro da piscina, cara. Só entra dentro da Não, quem piscina. tem piscina é outra vida, Nossa, né? não, pelo amor de Deus, cara. Frio, Deus me livre. Ave Maria. Que isso? Ana, seguinte, ó. Eu corrigi o seu trabalho aí. Eu acho que foi uma notificação para você. Pelo menos aqui no meu Sim. sistema, aqui tá escrito notificar alunos. E, teoricamente, quando eu dei guardar e guardar a alteração, deve ter ido para você. É isso que eu quero discutir hoje aqui. Eu vou baixar o seu arquivo. Ó, você está olhando a minha câmera aí? Minha câmera, a minha tela? Sim, estou. Ó, então, por isso que eu peço em PDF, porque olha que bacaninha que é, quer ver, ó, pra você entender ó, por que eu sou chatinho com o PDF. Quando é em PDF, eu consigo colocar essas correções aqui, tá vendo? Ó, consigo Então, escrever, quer ver? Tem um lugar aqui, ó, tem os comentários para vocês, tá vendo? Acho que vai aí para você, né? sim, eu Entendeu? consigo ver. Então, Tanto na assim, plataforma quanto no. Quando faz download, os comentários ficam todos lá embaixo, mas usando a plataforma aqui dá pra ver os os comentários. comentários. Ah, É. show de bola. Excelente. E aí dá para colocar notinha, dá para colocar aqui, tá vendo? Os meus comentários. Nossa, dá para colocar vídeo, porra toda aqui. Por isso que eu gosto dessa brincadeira de PDF. Porque ele só dá para fazer isso com o PDF. Os outros ele Sim. não aceita. Entendeu? Assim, pelo menos eu tentei já com outros formatos
E ele não fica bonitinho, não aceitou. Aí por isso que eu peço em PDF. Deixa eu baixar aqui. Eu meio que fiz uma continuação do material, né, professor? Tipo, para assim, para dar uma ideia Continuidade. de continuar. Isso aí. Sim, eu vi. E aí, aqui que eu queria comentar com você é o seguinte, ó. Vamos lá. Eita, danado. Deixa eu ver se consigo puxar isso aqui. Não. Bom, os comentários que eu fiz foram aqui, ó. Aqui onde você escreveu aqui, ó, 4 estados representam 50%. É 4 dos 19 Sim. representam 21% dos estados. Quando você escreve isso aqui, aí você entra na questão do Pareto. Tá? Colocando aqui. Tá. Aí aqui, esse comentário aqui, detalhe, é colocar o nome na escala do eixo Y, tá? Sim. E os valores... Ah, faltou, né? Faltou nesse aí, acho que perdi nas formatações aí. Ah, tranquilo. E aqui, o que é importante é isso aqui, os valores, não é que eles foram normalizados, tá? Eu vou abrir o Excel para mostrar o que é normalização, qual que é a diferença de normalização, e o que a gente fez foi uma transformação de variável. Ah, sim, é verdade. É. Tá? Isso aqui, os dados foram transformados. Quando você for falar com pessoas que não são... Ah, o Ricardo chegou. E aí, Ricardo? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem? Tá tranquilo. Respira, Ricardo. Calma aí. Certo. Tá na correria, Ricardo? E estamos numa semana de apresentação dos projetos. Ufa. Então, esta semana andei a organizar o slide do trabalho para amanhã às 13. Você vai publicar amanhã às 3? Amanhã às 13. Uau. Sim. Uau. Boa sorte. Não é fácil. Certo, professor, obrigado. Não é fácil. Então, aqui, Ana, é o seguinte. Enfim, aí tem que colocar aqui o nome na escala, como eu falei para você, porque aqui tá na escala de LN já, esse cara aqui, né? Sim, Tá certo? já. E a gente fez uma transformação em LN, tá? Eu vou explicar o que seria normalização, o que é a definição de normalização. Mas, dependendo para quem você for apresentar, você não precisa falar que você fez uma transformada de valor. Você pode falar que foi normalizado, que é um pouquinho mais simples. Tá. Tudo vai depender de com quem você vai apresentar, tá certo? Isso é sempre complicado. Você vai ter que ver com quem que você tá falando porque senão você vai deixar o negócio mais trabalhoso ainda. Ou então você fala para a pessoa o que é transformada. Você escolhe. Certo. Tá? Aqui é a mesma coisa que no slide anterior, que é a escala aqui. Aqui tem um detalhe, que é o seguinte, essa distribuição aqui não é que ela é uma distribuição... Oi, o que eu fiz, senhor? Adicionar a lista rápida, apagar... Aqui não é uma não tá uniforme essa distribuição. Eu quis fazer uma referência com o faturamento do slide anterior com relação a esse cara aqui. Tá, mas assim, quer ver? Ó, apesar do faturamento mensal ser uniforme, o faturamento mensal não é uniforme. No slide anterior me pareceu uniforme. O que você entende como uniforme? Só para ver se estou entendendo a mesma coisa que você. Para mim, ele não tem muita diferenciação, né? Ele é bem, assim, reto, com poucas variações, assim. Tá, as médias apresentaram um comportamento uniforme. Até aqui tudo bem. Ok. Agora... Aí no slide, no próximo slide, eu quis fazer que ele olhasse, a ideia que foi dizer assim, olha, a gente estava vendendo a mesma coisa, faturando a mesma coisa, porém o lucro, ele teve um comportamento diferente. Tá, então acho que aqui só faltou a palavra média.
Ah, então tá. Apesar do faturamento mensal médio ser uniforme, o que que acontece? A média é esses pontinhos aqui, são xizinhos, tá Isso, vendo? isso aí. Uhum, E aí, isso é interessante deixar claro. Por quê? Porque quando você olha uma caixa toda dessa daqui, isso aqui é a distribuição toda. uhum, É como se você tivesse. Cada caixinha dessa daqui é como se você estivesse vendo um histograma de cima. Se você imaginar um histograma de cima, aqui está a média. Então, imagina um histograma, né? Você tem um histograma que é aquela, por exemplo, uma normal. Uma normal. uhum. Aqui não sei se dá para desenhar. Deixa eu ver se dá para desenhar. Olha, dá para desenhar. Lindo. Então, aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma distribuição normalizada. Aqui eu tenho a média e a mediana aqui em cima. Se você imaginar aqui, por exemplo, tá clicado aqui. Tá. Se você imaginar um box plot aqui, aqui vai estar a média, certo? A Uhum, mediana vai estar aqui também. Aqui vai estar 25%. Aqui vai estar 75%. Aqui fecha o histograma. Vendo? Como se estivesse olhando ele de cima uhum. aqui. Aqui você vai ter o seu limite inferior e aqui vai ter seu limite superior. Tá vendo? É a Sim, caixinha virada. Então, quando você tira a palavra média, o que me causou somente confusão, quando não tem a palavra média, parece que você está falando de tudo isso aqui, sim, entendi, toda a entendi. distribuição. Aí eu olhei e falei, Eu, mas o que, que ela entendeu por distribuição uniforme? Agora eu entendi que você está querendo comparar você falou assim, ó, essas médias aqui são isso, uniformes, verdade. Tanto que todas elas estão dentro do mesmo patamar. Aqui. A gente chama de assintóticas, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa. As médias são limpar. O que, que eu fiz, Senhor Jesus? Será que eu tirei essas coisas? Não. não, Ufa, não perdeu nada. Então tá bom, deixa aí. Aí, tá. Então tu tem que botar um médio ali então, né? Foi isso que eu acabei esquecendo. Eita. só foi a média. Tá, deixa eu parar de mexer aqui, senão tô causando mais confusão. Faltou só a média. Tá, agora entendi, agora ficou claro. Show de bola. Ricardo, Porque se tiver assim, alguma coisa pra falar, pode falar. Ah, eu achei que ia ficar muito poluído colocar os dois gráficos juntos, sabe, para fazer essa comparação. Aí sim, eu tentei usar o texto para puxar isso. faz sentido. Faz sentido. Uhum. Para mostrar esse degrau aqui, né? Que isso aqui é a Isso aí. diferença de patamar que você tem, né? Esse degrau que forma aqui. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ok. Aqui. 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 Ah, aqui é o seguinte. Aqui, ó. Falei, vamos discutir esse slide. A equação abaixo não condiz a predição mostrada no gráfico. O que acontece? Quando você está usando esse slide aqui, ou melhor, quando você está usando isso aqui para fazer a predição, é continuidade dessa linha aqui. O que eu não entendi foi como você chegou nisso aqui, ó. Foi. Depois a gente pode olhar lá no Excel, professor. Foi o que a gente tinha calculado. A gente calculou isso Eu, aqui? ah, Porque assim, se você utilizar essa reta aqui, tá? Para fazer essa reta, ela vai embora para lá, né? Agora, quando quebrou aqui, subiu de novo, veio para cá, isso aqui tá parecendo comportamento médio. Ou seja, eu você expandiu acho. a média para frente, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, eu acho que eu posso ter feito isso, então. Porque, ó, Deixa eu ver ela aqui. veio assim até, né? Deixa eu ver aqui. Acho que foi na análise 6. Eu lembro que ela tinha. Ah, tá. Foi isso mesmo. Eu peguei. Não, eu peguei a safra.
Tá, talvez eu tenha feito alguma confusão aqui. Talvez eu tenha usado a média para fazer algum cálculo. A ideia era seguir com ele. Tipo assim, dar uma ideia de utilizando. Eu não sei, eu vou ter que olhar o que eu fiz ali, professor, mas eu tô vendo aqui no gráfico que a gente calculou, ele ficou linear. E aí depois eu acho que eu dei continuidade nas médias mesmo, que nem tu comentou. Ah, tá. Peguei aqui as médias, eu utilizei as médias de que a gente tinha feito. Isso aí. Pegamos as médias. Eu peguei a média. Foi isso Tá. aí. Por isso que ficou diferente. Esses pontos aqui, eu acho que você utilizou a própria curva. Depois aqui, aqui você pegou a média e aqui você utilizou a própria curva. Tanto que, né, dá para perceber Sim. que segue a linha. Então foi essa confusão que eu fiz aí. Eu utilizei essa equação aqui. Para fazer. Acho que peguei errado lá, então, o cálculo. Pô, eu tinha ficado tão orgulhosa do slide, tinha ficado tão bonitinho. Não ficou bom, o slide ficou bom mesmo. O único Só detalhe não é daqui, passou. que eu não entendi. Falei, Foi, acho que a média mesmo que eu me equivoquei ali. aqui é o seguinte, quando você for, ainda mais agora que você está num período de entregar bastante coisa, antes de entregar, respira, deixa passar um tempinho, nem se for 1 ou 2 horas, toma um café e volta e releia tudo. Somente no trabalho, entendeu? Porque ainda mais nesse período de orçamento Sim. que é tenso. Porque se vai para frente algum cálculo que você faz e o pessoal utilizar, depois para voltar, puta, ainda mais se o pessoal coloca em sistema para conta contábil, eu não sei como funciona aí, provavelmente eles vão colocar em sistemas de conta contábil, vira uma chatice para você. Acho que eles colocam em sistemas, né? Você está alocando em conta contábil, não tá? Isso mesmo. Vocês vão alocar, provavelmente vai chegar, alguém vai fazer, se não for você, eles vão abrir tudo em conta contábil, aí eles vão alocar. Se você ver, puta, tem um detalhe aqui, aí tem que realocar tudo, o pessoal vai ficar desesperado. Aqui, esse cara aqui, falaremos mais sobre o R2. Esse cara aqui é o seguinte, isso aqui, ó, não necessariamente ele indica que o modelo ficou bom. Significa que essa curva ajustada, ela tá te dando, significa que os pontos seguem bem uma curva ajustada, mas que o modelo ficou bom é meio difícil de falar. Por que eu quero dizer aqui nesse adjetivo? É só uma questão de adjetivo. Pelo seguinte, para você ter certeza se isso aqui ficou bom ou não, você tem que calcular o resíduo. Lembra o resíduo? Lembro. O gráfico do resíduo? E ele ficou uniforme, o resíduo desse aí que a gente tinha feito. Perfeito. O resíduo é o cara que vai te falar, pô, ficou bacaninha. Eles têm hoje um outro nome para o gráfico de resíduo, que é... eu tava lendo esses dias aqui, um negócio, a hora que eu olhei... É como se fosse... Eu esqueci o nome. O pessoal tá dando nome diferentes para as mesmas coisas. E assim que eu lembrar, eu falo para vocês. O gráfico de resíduo é o que vai te mostrar se o seu ajuste ficou bacaninha ou não. Ele que vai te dar o melhor... quer dizer, melhor... Ai, caracas, como fala? Melhor ajuste? Melhor acurácia, vai. Aderência. Aderência, isso, aderência, exatamente. Tá. Agora deixa eu mostrar para vocês uma diferença entre transformação e uniformização. Isso aqui continua com a nossa planilha, tá? Não mudou nada, tá tudo lá, tudo a mesma coisa. Tá? Eu chamo de aula 19, mas é a mesma coisa que a gente sempre está trabalhando, eu vou disponibilizando para vocês. Tem um lugar aqui, que eu até, deixa eu ver aqui, exibir... Aqui, distribuir. Professor, posso
te compartilhar minha tela? Só para te Pode? mostrar. Claro, compartilha aí. Esse aqui. Deixa eu Hum. compartilhar a tela. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu peguei esses valores calculados aqui, ó, para o gráfico. Tu tá vendo o Excel? Não, tô vendo só você falar. Peraí. Tá. Pode compartilhar aqui. Ok. Aqui, ó, eu tô vendo esses valores aqui. Eu peguei o calculado, na verdade, versus o observado. Foi isso que eu fiz no gráfico. Esses em vermelho, eu peguei o Real. realizado, o real, e aí esses aqui eu fiz o calculado. E aí eu considerei isso aqui como uma predição. Tá, clica em cima da célula S21. S21. Eu peguei a equação, utilizei essa equação aqui, ó. Vai pro S22. O de baixo. S22. Deixa eu só botar um pouquinho mais pro lado aqui. Ó, tá pegando aqui a safra, ó, tá vendo? Sim, mas... Deixa eu voltar. Cadê você aqui? Pera um pouco, Ana, mas o seu gráfico não tá mostrando a mesma coisa lá, né? Deixa eu ver aqui o gráfico. Outubro de 2019. 57, depois do 52, dá uma olhada lá. Vem julho de 2019, ele cai para 52. Em julho ele é 63 aí, ó. Julho. Ele é 63, lá tá 52. Pois é, tá. Alguma coisa não deu certo, mas ok. Qual que é o gráfico? Você copiou e colou ou você recortou e colou? Eu Porque dei um Ctrl-C, Ctrl-V. Desses quatro aqui, qual que é? Qual gráfico é? Desses gráficos que estão na sua lateral direita aí. Sorry. Esses aqui foram os que a gente fez em aula. Tá, e qual que é o gráfico que você fez? Eu peguei esse aqui e dei uma mudada nele. Eu não tô achando, devo ter salvado em outro arquivo que eu utilizei. Mas eu vou procurar e depois eu converso contigo, professor. Sem problemas, sem problema. Não, é só porque eu achei que, assim, tipo, esse ia ser, tipo, que legal, olha que projeções, sabe? Vamos ver. Mas ficou bom, ficou legal. Não, é que, pra mim, nesses que a gente criou aqui, esse, pro público que eu geralmente trabalho, esse é o que agrega muito valor, sabe? Eles terem uma previsão, terem uma ideia, né? Entendi. Mas eu vou verificar aqui onde que eu fiz. Só isso mesmo. Beleza? Ok. Vou compartilhar. Opa, peraí. Eu acho que eu errei aqui. Eu parei de compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Tá vendo minha tela aí? Não, né? Tá. Vocês estão vendo minha tela? Pessoal? Sim, estou vendo. Ok. Tá. O que é uma distribuição uniforme? Então, deixa eu mostrar para vocês uma distribuição uniforme. Tem uma fórmula no Excel. Eu vou até o número A10.000. A10.000, vou naquela célula no final, aqui, vou colocar uma fórmula aqui. Tem uma fórmula, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Igual, chama aleatório. Tá? Ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Tá?
Esse número aleatório entre 0 e 1 é uma distribuição uniforme. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso aqui, ó. Eu vou jogar essa fórmula aqui até o começo, lá. Então, eu tenho 10 mil números aqui. E agora, vou fazer uma brincadeira bem simples. Vou pegar aqui. Criei uma tabela dinâmica. Só tem esse evidente, só tem esse cara. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, peraí. Número. Só para a gente ter. Aqui. Tabela dinâmica. Aqui. Atualizei. Jogo o cidadão para cá. Agora aqui, eu vou pedir para ele agrupar. Ele vai agrupar, ó, então, o mínimo iniciar em 0 e terminar em 1. Eu vou pedir para ele fazer de 0,05. Ele tem 20 valores, 20 casas. Aí eu vou colocar o número aqui de novo para ele contar para a gente. E eu vou colocar, tirar os valores maiores que 1 que não vai ter e menores que 0 que não vai ter. Aqui. Tá bom. Isso aqui, essas 20 classes aqui, tá vendo? Eu fiz de 0 a 0, 0,5, de 0,05 a 1, assim sucessivamente. Se vocês olharem aqui, já dá para perceber que todo mundo fica em torno de 500. Tá vendo aí? Sim. Tá? Isso é uma distribuição uniforme. Aqui. Selecionar números. Essa é a famosa distribuição uniformizada. Aqui. Tá. Se você desce, aqui a escala está começando em 400, tá vendo? Você fala, nossa, tem uma grande diferença. Se você começar a escala no 0, aqui, ó, o mínimo for 0, você vai percebendo, então, de 0 até onde ele chegou lá, que todo mundo vai tendendo a ficar em torno do 500, tá vendo? Isso que é uma distribuição uniforme. Todo mundo tende a ficar em cima do mesmo patamar. Entendeu? Ou não? Sim. Tá. Em cima dessa linha aqui, que vai ser a linha média de cada um desses valores. Bom, se você ficar mudando esse cara aqui e ficar atualizando esse daqui, viu? Sim. Mudou. Mas todo mundo foi 500. Isso aqui é uma distribuição uniformizada. O que é uma... Então, isso aqui é... Oi, ai, ai. Distribuição uniforme. Que é o que acontece com aquelas médias. As médias ficam... É como se as médias estivessem nos pontinhos aqui, certo? Em cima. Ou, se a gente quiser deixar do jeito que a gente está falando... Cadê? Alterar tipo de gráfico. Seria isso aqui, ó. Certo? As médias ficariam brincando assim. São xizinhos. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, sim. Legal. Aí o que acontece? Tá, a distribuição tá aqui, tá uniformizada, bacaninha. O que significa, então, a gente ver uma ideia, só para a gente ter uma ideia aqui, então a gente viu a distribuição uniforme. O que seria uma normalização de variáveis? Normalização de variáveis é o seguinte, para você, quando você trabalha, quando você fala assim, eu vou normalizar uma variável, muitas vezes tem uma questão de tentar trabalhar com regra de 3, mas enfim, o que eu queria falar para vocês é assim, para você normalizar, tecnicamente falando, seria o seguinte. Fiz o seguinte, vou aqui na base de dados que a gente estava trabalhando, que é a nossa base de dados original,
Eu vou abrir uma variável aqui chamada normalização de amount. Tá? Isso aqui que a gente fez é transformar a variável. E essa transformada, ela tem uma similaridade com a normal. Foi o que a gente viu, lembra? A gente viu, acho que na análise 6, 7, 8. Eita, onde que a gente viu os gráficos desse cara? 6. 7, acho que na 7 na 8 que a gente... A gente viu os gráficos aqui. Os gráficos mais normalizados desse pessoal. Aqui. Tá vendo? Quando eu falo normalizado, significa que ele tem simetria. Né? Ele vai tendendo a ter simetrias. Bacana. Aí, essa é a ideia. Vai tendendo a ter simetrias. Até aí, show de bola. O que acontece aqui? Quando isso é a variável transformada. Quando eu pensar em normalização, a gente vai ter que usar isso aqui, ó. A gente pega o ponto que a gente está pensando, menos... Eu vou ter que fazer uma equação. A gente pega o ponto menos a média dos pontos e divide pelo desvio padrão. Isso aqui que vai ser a ideia de normalização. Esse ponto novo que gerou aqui, seu ponto normalizado. Tá? E ele vai ser normalizado segundo o que a gente chama de jogar esses pontos para uma normal padrão. Então, o que eu estou querendo dizer que é normal padrão, né? Normal padrão, média zero e desvio padrão 1, que é essa aqui, ó. Eu pego, vou trabalhar com amount, tá? Então, eu vou pegar isso, menos a média disso tudo, que é tudo que a gente tem, dividido por desvio. Vou pegar o desvio padrão amostral aqui. Fechou. Agora, esses valores aqui, eu vou fazer um gráfico aqui, tá? Não é a melhor coisa do mundo se fazer, mas eu vou fazer aqui. A gente joga ele para uma outra... A gente fazer assim, ó. Aqui. Inserir histograma. Deixa eu pegar esse negócio, jogar aqui em cima. Jogar aqui. A mão normalizada. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse cidadão aqui, tá? Amount. Agora a gente compara os cidadãos. Compara esses dois seres de luzes aqui.
feliz. Espera aí. Pronto, assim. Tá, olha isso. Agora sim, tá? Ele tava com um parênteses errado aqui. Ele tava dividindo a média pelo desvio padrão. Agora tá certo. Agora o cálculo tá ok. Tudo bem? Tudo bem aí, beleza? Ah, Tudo certo. Tá. Olha o que aconteceu. O que você mexeu quando você tentou fazer essa normalização? Qual que é a diferença entre esse cidadão e esse daqui? Esse aqui é o dado real. E esse aqui é o dado que a gente fez essa normalização. Não me- Pelo formato, não tem diferença nenhuma. O formato não tem diferença. O que ele mudou? Só a escala ali, né? É exato, a escala. Você fez uma mudança na escala deles só. Então isso aqui é chamado. Você está falando que está normalizando esse cara segundo essa própria definição aqui. Entendeu? Você só está fazendo uma mudança na escala dele. Você não está mudando a configuração da curva. Agora eu entendi o. Agora entendi o teu ponto lá no trabalho. É muito diferente. São duas coisas bem diferentes, uma transformada de uma normalização. Entendeu? Entendi. Porque aqui, isso daqui é transformar. Quando a gente fala assim, ó, esse ponto normalizado, fazer isso daqui é você transformar o ponto normalizado em. Vou escrever aqui embaixo que é melhor. Normalizar o segundo uma normal padrão. Ou seja, média 0 e desvio padrão 1. O que eu estou querendo dizer para você é isso aqui, ó. Vou calcular uma média aqui, tá? Vou calcular um desvio padrão, tá? Média. Viu? Calculei a média desses pontos aqui. A média deu 0, tá vendo? Sim, vi. E agora, desvio. Opa, desvio. Desvio padrão. Vamos pegar uma amostral aqui. Ou seja, essa nova coisa que você calculou aqui, ele tem média 0 e desvio padrão 1. Então você fez uma normalização segundo o normal padrão. Você não transformou a variável de tal maneira que isso daqui virasse uma distribuição simétrica. Ela continua assimétrica. Você mudou apenas a escala dele. Entendeu? Entendi. Tá. Para que se utilizava a normal padrão? Normal padrão se utilizava para fazer aquelas tabelas. Eu acredito que os senhores, ninguém aqui tem mais 20 anos. Então, os senhores já viram aquelas tabelas de normal, né, da curva normal. Que é aquelas tabelas infelizes que ficavam nos finais de livros de estatística. E aí que você tinha que ficar encontrando aquelas coisas horríveis. Então, aquelas tabelas você faz normalizando primeiro a variável. Se transforma ela em uma normal padrão, que é a ideia fazer essa continha que eu mostrei para vocês, aí você iria ver onde você estava ao seu ponto e achava a probabilidade de encontrar algo. Então, o que significa isso que eu estou falando para vocês? Significa assim, se a gente fizer, aqui está como frequência absoluta, né? Teria que fazer via frequência relativa para cada um desses bins que nós fizemos aqui.
Aí a ideia seria assim, tá, qual que é, eu tenho um total de, dá até para fazer o seguinte, ó. Adicionar rótulos de dados, pronto. Agora eu consigo fazer a continha com vocês direitinho. Só você pensar assim, quantos dados nós temos aqui? Né? Nós temos aqui 500 dados. 500 linhas, certo? Dessas 500 linhas, até o número 98, 098, a gente tem 200, 268, mais 80, mais 54, mais 37, certo? 439, dividido por 500, 87,8%. Então, se eu pegar um número entre 0, entre menos 0,78 até 0,98, eu tenho 87,8% de pegar esse número dentro dessa curva. Eles caem aqui dentro. Entendeu? Tô querendo dizer ou não? Sim. Ricardo? Sim, professor. Sim. Aquela tabela significava isso. Você achava um ponto, você ia até lá e achava qual que era a probabilidade de encontrar aquele ponto. Aí você fala assim, tá, e se eu pegar um número aqui embaixo? Ah, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar um número aqui. Menor vai ser a probabilidade, porque eu tenho menos, né? Então, por exemplo, para encontrar um número entre 3,18 e 3,62, eu tenho 5 pontos que apareceram em 500. Ou seja, nós temos 1% de chance de encontrar um cara aqui. Só que falar isso é a mesma coisa de você olhar para cá e falar exatamente isso. Eu vou colocar o rótulo dos dados aqui. Você fala assim, tá, qual que é o bin que tá isso? Esse 5 aqui infeliz, certo? Esse cara aqui. Significa que entre 4.416 e 4.906 eu tenho 5 pontos em 500, ou seja, eu tenho 1% de chance de acontecer esse range aqui. Aí você fala assim, tá, mas então esse cara é a mesma coisa que esse? Então por que eu faço isso? Porque no passado você precisava de uma tabela, você não tinha computador para fazer as contas para você. Então o que você fazia? Você pegava a variável, fazia essa continha para normalização com média 0 e desvio padrão 1, ia na tabela, detalhe, né, gente? Fazia na mão, olha que delícia, fazia na mão, por isso que se você procurar umas coisas mais antigas na vida, umas publicações mais antigas, era tudo feito à mão, as coisas. Acho que eu tenho alguma coisa aqui do início do século XX, umas caixas aqui para vocês terem uma ideia. Era tudo feito à mão e as pessoas utilizavam as tabelas. Entendeu? Então, assim, hoje não precisa mais. Tá bom? Certo. Perfeito. Era isso que eu queria deixar bem claro com vocês aqui, porque as nomenclaturas elas causam as confusões, porque as coisas foram mudando, foram deixando de existir ao longo do tempo e sendo facilitadas. Tá, agora eu queria discutir uma coisa com os senhores aqui, eu não sei se eu já fiz isso ou não. A gente precisa discutir, eu já discuti com vocês os próximos capítulos que a gente vai trabalhar? Não. Ah, então ótimo. Então a gente precisa discutir os próximos assuntos. Certo? O que é discutir os próximos assuntos? O que a gente precisa ver. Aí aqui as minhas perguntas são para vocês o seguinte: vocês querem continuar vendo estatísticas no Excel ou vocês querem partir para Python? Eu particularmente, professor, eu prefiro ir para o Python, porque Excel... Eu já vi bastante coisa de Excel, trabalho bastante com Excel e hoje que nem te falei, eu estou procurando outras ferramentas porque o Excel não está dando conta das minhas bases, né? São muito grandes, muito extensas, pesadas. Eu acho que o Python, ele me ajudaria um pouco, pelo menos, para tratar os dados, né?
Legal, então vamos fazer o seguinte. A gente começa com... Ricardo, preciso da sua opinião também, meu filho. Sim, professor. Que você acha? Você quer continuar com... Você quer ver um pouco de Python? Python é programação, ele vai ficar mais parecido com o Stata, tá? Sim, E ele é, além de ficar mais parecido com o Stata, enfim, é programação. sim. Eu acho que você vai surfar até bem. É programação. Certo. Não tem Mas, problema. Pode ser? Pode sim. Aí aqui, então o que acontece? Então a gente vai começar com Python. Eu vou deixar para vocês lá, eu vou mostrar, vou construir uma sequência, uma aula, que vai ser essa daqui. Vou encerrar essa daqui, começar um módulo 2 e começar com Python. Lá dentro eu vou colocar como vocês vão instalar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês o do Felipe. professor, só que assim, ó, eu não sei nada de Python, tá? Tá bom. Nem eu. Só pra... Então tá tudo bem, tamo junto. Ah, então vamos aprender junto. Isso. Beleza, beleza. Isso. Eu sempre usei o Excel, então eu sei das minhas limitações, assim, mas eu vou pedir um pouco de paciência. Ah, tranquilo, fica tranquilo. De verdade, assim, o Python é bem tranquilo de trabalhar. Muito mesmo. O que vai acontecer aqui? A gente vai trabalhar com Python, a gente vai trabalhar com Jupyter Notebook, tá? Então eu vou colocar para vocês como instalar como fala? O link para fazer a instalação do Jupyter Notebook, tá? Se você, eu não sei se você já tem instalado ou não, caso não tiver, não tem problema. Eu vou colocar um link, colocar para vocês verem como que funciona. E aí a gente trabalha com Python fazendo algumas coisinhas com ele, tá certo? O que eu tô querendo dizer, algumas coisinhas com ele, a gente vai... vamos ver um pouquinho como que funciona, como ele funciona, o que a gente consegue tirar e como fazer as coisas principais e aquilo que nós já realizamos no Excel, a gente constrói aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando precisar fazer alguma coisa nova, então, por exemplo, eu não sei se a gente a gente chegou a fazer cálculo de IV, né? Sim, Sim. no Sim. Excel. Eu sempre pergunto porque, galera, é tanta coisa que o tio Lucas aqui não guarda tudo, não. Aí, então, as ideias seriam o seguinte, como construir as coisas que a gente vê no Excel, só que em Python. Porque os conceitos são os mesmos, tá, senhoras e senhores? Tá certo? Por mim, professor. Você vai ter que fazer média, desvio padrão, distribuição, encontrar a modelagem. A única coisa que você vai fazer é que você vai usar uma nova ferramenta. Por que uma nova ferramenta? Porque a ferramenta que a gente tem não dá conta de toda a gama de dados que a gente tem. Então a gente começa a utilizar a ferramenta que dá conta. Só que conforme as ferramentas vão ficando para dar conta, digamos assim, do resultado da coisa, você tira ferramentas de point click ou de planchite tipo Excel, né? Não são mais planilhas, e você trabalha com base de dados e programação. O único detalhe é esse, muda a ferramenta, mas os conceitos estão por trás é o mesmo. Então a lógica é a mesma. Então lá, pega uma base de dados, faz o dicionário de dados. A vantagem é que o dicionário de dados no Python é uma linha de código. Você coloca uma linha de código, ele te gospe as variáveis e os significados e as coisas dela, né? O que ela significa. Mas enfim. Então faz dicionário de dados, salva, já deixa guardadinho, bonitinho. Faz sumarização, faz gráfico por ele, observa a variável, faz como fala? Cálculo da projeção, mesma coisa. Conceito mesmo. Só que você vai utilizar uma ferramenta que dá conta de mais dados. Esse é o princípio do negócio. Diga-lhes. Por mim, professor, se a gente puder trabalhar no Excel, trabalhar no Python, eu tô aqui para aprender. Eu faço muita coisa no Excel, que é a ferramenta que eu tenho, né, na empresa, então eu tenho um pouco de limitação. Então, assim, se tu quiser faz alguma coisa no Excel, depois a gente olha lá no Python, por mim tá ótimo também. Eu não sei o que o Ricardo acha.
Bom, para mim tudo vai. Acho que será muito bom começarmos todos, né? Do zero. Acho que vamos andar melhor. É programação. E Ricardo, e aí assim que passar essa correr, você está num período, digamos assim, com bastante atividade aí, e eu acredito até que tenso, né? Que não é fácil apresentar essas coisas aí. Enfim, depois que passar tudo isso, aí você pode, fica à vontade de me procurar, tirar dúvida das coisas, tá bom? Claro, professor. Tá? Eu sei, porque eu sei que não é fácil essa correria é, de apresentação. E vocês estão fazendo online, desculpa a pergunta, ou você está indo lá? É online. Que é mais difícil ainda, né? E mas é Eu acho que é procedimento. até, eu acho que é até mais difícil, porque lá ainda você consegue olhar para as pessoas, né? Conversar com elas, enfim. Agora quando é online, enfim. E a vou Uma apresentar experiência para. interessante, é uma experiência que acho que todo mundo está aprendendo aí, né? Sim. A galera deve estar. Então, ok. Então a gente vai começar com a nossa história do Python. Acho que é assim que se escreve Python, eu nunca lembro, né? Acho que é. É, escrevi certo. Não, escrevi errado. Nossa, mãe. Nem escrever Python, sabe? É assim. Eu também, às vezes, eu também troco, às vezes. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, que isso daqui é devido ao Monty Python. Aquele. Quem me falou foi ainda o Ricardo. O cara que desenvolveu esse programa aqui, ele gostava de uma série inglesa chamada Monty Python. E ele colocou o nome do Python por isso. Nossa, achei que era por causa da cobra. Hum. Eu também pensava, daí o Ricardo que me contou. Falei, olha só, os caras são bons de coisa. Mas a ideia aqui é o seguinte, quer ver? Deixa eu ver aqui. A gente vai instalar um pacote que se chama Anaconda. Depois que veio o Python, aí a brincadeira ficou. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Não sei, você tem instalado já, Ana? Não, eu reinstalei, formatei o computador e não instalei ainda. Mas eu vou fazer esse final de semana para deixar tudo certinho para a próxima aula. O Anaconda, deixa ele abrir aqui, ele é um pouquinho. Como ele usa bastante coisa, ele demora um pouquinho para abrir. Peraí. Eu tentei, eu fiz um tratamento de uma base de dados no Colab, que daí Ah, era legal. sofrido, tá, professor? Tipo assim, umas 10 linhas de programação eu levei umas 2 horas, mas Vai até acostumar. consegui fazer. Nossa, daí transformei em CSV, mandei por e-mail lá pro meu computador da empresa. Nossa, muito melhor, professor. Consegui fazer as análises assim, ó, sem trancar nada. Bom, né? Chega a dar até um prazer, assim, sabe? Ah, olha, tá aí sereno. Dá pra instalar também um. Como que chama? SQL, acho que é mais SQLite para trabalhar com SQL. E hoje em dia o que não falta é sistemas e tudo mais para fazer. Cara, o Conda abriu. O Conda é isso aqui, ó. Quando você instala o Anaconda Navigator, o Anaconda nada mais é que isso aqui que está na frente de vocês. Ele é digamos assim, um apanhado de, de, de programas. Tá? Cada programa faz um negocinho, tá certo? E aí o que acontece? O RStudio eu tenho instalado não por ele aqui, eu tenho o RStudio separado. Então tem esses VS Code, essas porcariada toda aqui, que não acaba nunca, que cada vez junta mais coisa. E aí, quando você dá aqui para ele abrir o Jupyter Notebook, ele abre da seguinte forma. Ele vai rodar para vocês. Então eu acho que o Spider e o Jupyter já vem com ele, né? O R eu posso instalar separado.
Pode, você pedir aqui para instalar, ele instala também. Tá. É, eu acho que eu tenho o R separado ali. Excelente. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir aqui o Jupyter. É aquele negócio, demora um pouquinho, dói. Ele reclama, mas ele vai. O Colab eu achei bem tranquilo, assim, só se caiu a internet, ele já se Você perde. perde, É. aí ele se. Aí eu vou mostrando para vocês. A gente faz o primeiro dia, a gente explica para vocês. Ele abre aqui, você vai lá, cria um novo, ah, um novo. É, quando tu instala o R, ele te dá a opção, né, de Python e R ali, né? Sim. Ricardo, tá vendo aí? Sim, tô. Pronto, isso aí é o Jupyter. Isso daqui é o Python. Dentro da compilação chamado Jupyter. Aí aqui a gente digita a linha de código e ele vai fazendo as coisas que precisam ser feitas. É assim que funciona. Ou seja, é igual o Stata. Eu acho que aí você vai ficar mais, vai ser mais tranquilo até para você. E ele é de graça, tá, meu filho? Então assim, o Jupyter é de grátis. Então, tranquilo. Então você perdeu o Stata, aqui faz a mesma coisa. Entendeu? Principalmente você que está indo aí para defender a dissertação. Vai precisar defender a dissertação daqui a um tempo. Um ano ou dois. Então você consegue fazer aí também. Tá? É outra ferramenta de análise que a gente vai fazendo. A gente vai usar aqui dentro uma ferramenta chamada Pandas. O pessoal criou isso aqui, fica dando nome de bicho, tá? É uma zoologia isso aqui. E aí a gente vai utilizar, a gente vai instalar o Pandas. Dentro o Pandas é o pacote que faz análise de dados para o Jupyter. E análise numérica. E a gente vai instalar outras também para fazer análise matemática. Ele é um compilador. Entendeu? Um compilador, só isso. A gente vai ficar brincando e fazendo isso daí. Então tudo que a gente fez lá a gente vai fazer aqui. Tá? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar então a partir da próxima semana. Então eu vou construir lá para vocês e a gente vai trabalhar dessa forma. E, senhor Ricardo, o senhor não precisa participar do próximo curso, das próximas turmas que eu estou fazendo, porque o senhor já está aqui comigo sofrendo o suficiente, meu amigo. Ok. Já está aqui na sofrência já. Entendeu? Eu vi que o senhor respondeu lá, eu falei, o Ricardo vai só querer sofrer em dobro. Não, já sofrendo já. É, professor, eu vi ali, vai ter aulas na segunda e na quarta, né? E terça e quinta. Isso. Depois da aula de vocês. Faço as aulas Puxado, de né, vocês. professor? Puxado? Vamos ver se eu consigo montar 2 turmas, né? Vamos ver. Tô conversando com o pessoal, não sei se o pessoal quer. Entendeu? Não Sim. não é tão simples assim, porque eu estou conversando com a galera e tudo mais. E como não é eu não gosto, eu não tô aí com ideia minha ideia não é fazer um curso online que nem. Ah, o pessoal vai lá e assiste aula. Não, é que nem eu tô fazendo com vocês, é nesse ritmo aqui. E enfim, cansa. Eu acho Né? assim, né? Bem mais. Agrega muito mais, né, professor? Fazer junto contigo. Eu me perdi aqui, vamos fazer junto, espera por mim. Eu, assim, acho bem melhor trabalhar dessa forma. Eu também, eu só acredito nessa forma. Para aprender, eu só acredito nela. É a forma que eu acredito. É como se fosse uma sala de aula mesmo, entendeu? Ficar só assistindo sozinho eu acho mais complicado. Você tem que estar. Puta, cara. Acho que funciona bem se você já conhece muito bem a matéria e você só vai fazer uma atualização. Sabe? Sei lá. Então, imagina assim, você, Ana, vai fazer alguma atualização aí. Você vai estudar para, sei lá, o Greenbelt para vocês aí na área de engenharia. Entendeu? Eles vai te atualizar de coisas que estão acontecendo novas. Aí tudo bem, até eu acho que você já conhece bem os conceitos de engenharia e você vai ver coisas que estão vindo aí, né, as tecnologias de ponta e tudo mais no seu setor específico.
Aí eu até entendo que não precisa de gente pra ficar te pegando na mão, porque você já tá acostumado a surfar com isso, tá trocando a prancha só. Mas, ou vendo pranchas novas. Agora, quando é novo, cara, e isso aqui é novo, né? Querendo ou não, matemática é sempre um calcanhar de Aquiles, né? Sistemas é sempre calcanhar, é sempre difícil. É legal pegar, ter alguém que pega, que a gente faz, que volta. Acho que vale a pena. Com certeza, com certeza. Tá sendo bem diferente, assim. Tá sendo muito bom. Mas é isso, vai ser. Vamos ver se eu consigo fazer as turmas todinhas aí. Vamos ver se eu fecho os 35 vagas. Cheguei a dar aula para 1.000 pessoas no semestre, quando eu dava aula em sala de aula. Era corrido, Uhum. gente. Nossa, imagina 1.000 provas. 64. Nossa! Nossa, minha esposa ficava maluca. Final de semana era corrigindo prova e preparando aula. Foi bem intenso. 64 horas aulas na semana. Começava na segunda-feira de manhã e terminava no sábado à tarde. Tenso. Era tenso. Só imagina. Era tenso. Mas valeu como aprendizado. Não dá para fazer muito tempo. O corpo não aguenta. Senhores, era isso. Então, a partir de segunda-feira que eu vou atualizar todas as coisas lá pra gente, começar o próximo módulo, colocar tudo lá dentro, tá certo? A partir da segunda-feira que vem já vai estar as novas coisas lá, vou explicar para vocês. Vou deixar, se der tempo eu faço um vídeo como fazer a instalação, ou se não só deixo o passo a passo lá como instalar com os links. Qualquer dúvida vocês me procurem e aí segunda-feira a gente começa com o Python aqui para fazer tratamento das bases, etc e tal. Tá certo? Como subir, como fazer, tá? Porque vão ser códigos. E, senhor Ricardo, amanhã, boa sorte no seu projeto. Certo, professor. E depois que passar esse tumulto, esse estresse, aí você fica à vontade em me procurar para a gente continuar. Mesmo que se for com coisas relacionadas a Excel, não tem problema nenhum, fica à vontade. Tá? Não é porque a gente está mudando de ferramenta que para de ver a outra, de maneira nenhuma, tá bom? Tem até aquelas 6 aulas iniciais que tá online, se quiser tirar dúvida delas, tudo fica à vontade, tá bom? Tá certo. Eu acho que aqui a gente vai ter umas, sei lá, quantas aulas, quantas forem necessárias, tá? Mas pelo menos umas 10 vai ter. Tá. Tudo bem, Ana? Tudo bem, professor. Assim, se o Ricardo quiser continuar no Excel, a gente continua também. Para mim, tudo é válido. Não tem problema. Se a gente quiser ir pro Python aqui, eu estou muito por vocês. Estou aqui para aprender. A gente vai aprendendo e agregando valor e em breve vai ter umas ideias aqui. Vamos ver se a gente consegue criar um repositório de trabalho Eu para todo mundo. dei uma olhada lá no do Felipe. Eu vi ali que tu trabalhou com ele mineração, dashboard ali, Sim, bem. sim. O do Felipe aqui foram outras sequências. A gente fez essas medidas, depois a gente fez dash. O primeiro tópico, eu acho que ficou Rotação. bem parecido, né? Com o do Felipe, né? O nosso primeiro aqui. Sim. Aqui eu nem sei quantas aulas teve. 7, 8. Nossa, ele entregou coisa pra caramba. 9. Aí teve 9 aulas de mineração de. Não, porque de Dash. Aí depois teve mineração de dados. Extraindo informações de. Ah, aqui que a gente entrou no SAS. Aqui em verdade, aqui a gente acabou entrando no SAS. Isso aí. Eu não lembro, ele usa o SAS lá, professor? Sim, a gente usa Ah, SAS. não, eu digo lá no trabalho dele lá. Lá no trabalho dele, não. Ah, tá. Eles não têm SAS. Mas ele queria aprender. Aí eu descobri uma versão do SAS, que é o SAS University. Você consegue instalar na sua máquina. E aí ele instalou e trabalhou com o SAS. Nossa, quanta coisa que eu fiz aqui, cara, eu nem lembrava. É que a vantagem do SAS é que você mexe com SQL, né? Dá para trabalhar em SQL dentro do próprio SAS.
Meu Deus do céu. Bom, depois a gente viu o Python e agora a gente viu alguns princípios matemáticos. Com Python também, com Excel, enfim. Pois é, eu vi que vocês estavam fazendo ali umas integrais, derivadas, então, Sim, é que eu queria entender. Aí eu queria saber como funcionava integral e derivada. Aí eu fiz integral e derivada com. Só que eu fiz explicando de um conceito mais histórico do que como é visto nos livros, né? Porque nos livros começa com. Nos livros didáticos que a gente tem, começa com limite, depois derivada, depois integral, né? Essa é a sequência. Só que historicamente é meio que de trás para frente que a coisa se faz, elas se perdem, assim, também são, se perdem que eu falo assim, a ideia de limite vem depois de derivada e integral, tá? Ela vem depois, ela vem para conseguir conceitualizar e fazer formalizações matemáticas. E eu acho é muito mais simples entender integração e derivação sem a ideia de limite. A ideia de que limite você eu só acho que apenas fala eu com ela. aprendi derivada primeiro, depois a gente viu séries geométricas que eu não entendo até hoje para que serve. E depois a gente viu limites e depois integrais. Daí. No cálculo 2 tu vê integral. Daí. Ah, vocês fizeram com. Ah, tá vendo? Vocês já fizeram contrário também. E cálculo 3 é derivadas de várias variáveis, vamos dizer assim. Derivadas parciais. É, Derivadas e, parciais, sim. Não são não é uma equação diferencial, não é uma ED. É só são derivadas parciais. E aí do cálculo 4 vocês viram o quê? Você lembra? eu não lembro mais o que eu vi. Ainda bem, né? Porque as coisas agradáveis é bom esquecer mesmo. Cálculo numérico Graças a Deus. depois, que era outra desgraça. Vamos usar a cabeça para guardar coisas boas. As frustrações a gente tenta esquecer, né? Porque, nossa, mãe. Hoje em dia tem tudo pronto, né, gente? Nossa. Fica falando tudo isso na mão, Jesus. Mas eu expliquei isso daqui para ele porque quando vai precisar de modelagem, quando você vai entrar em machine learning e tudo mais, hoje em dia tem muito pacote pronto. E aí o que acontece é o seguinte, quando você tem pacotes prontos, os pacotes te gospem as acurácias. Ai, você usa uma palavra que é. Chama. Não é acoplamento, como que é? Acoplamento. Aderência? Aderência, isso. Isso, aderência. E aí, os modelos gospem os valores os valores que estão relacionados à aderência, né? Para ver como tá a acurácia, a porra toda. Só que quando você não consegue compreender o que está acontecendo com o modelo, como o modelo funciona, muitas vezes você não consegue entender porque a acurácia não muda mesmo você compreendendo como que é a descrição das variáveis. Então, onde eu estou querendo chegar com isso é o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fez regressão linear, eu mostrei fazer regressão linear no Excel, eu não mostrei como é feita a regressão, como é a matemática da regressão. Mas a matemática da regressão, ela está utilizando somente valores médios. Ela trabalha com média. Por que trabalha com média? Porque a hora que você parte da premissa de Laplace para conseguir resolver o problema, você cai em médias. E você, a partir de derivações parciais, começam a aparecer as médias ali. Então, por isso que a reta que a gente por isso que a reta que a gente faz dentro da nuvem de pontos é chamada de reta média, porque os valores deles são médios. Então, se você está tentando trabalhar com uma distribuição que ela é muito assimétrica, ou seja, você tem a média muito distante, né, da sua mediana, então é uma coisa muito assimétrica e o cara usa a média, vai ficar uma porcaria o seu modelo e você não consegue entender por quê. Você fala assim, cara, mas eu fiz essa distribuição, eu entendi como funciona a descrição dos dados, eu sei.
caramba, olha só, isso aqui está funcionando. Por que não dá certo? Porque como funciona a modelagem, ou seja, o princípio que está por trás da modelagem, ele não vai funcionar para aquilo que você tem. Você tem que utilizar outra coisa, outros modelos que utilizam, por exemplo, outros métodos, que seja um método de verossimilhança, enfim, um método qualquer, que não seja por média, que acontece com regressão linear. Regressões trabalham com métodos médios por trás, então tem esses detalhes. Mas a gente vai chegar lá quando abre aqui, por isso que eu fiz esses princípios matemáticos com ele. Eu consegui entender isso. Então não entende não. Senão fica que nem maluco, botando cabeça em cima dos dados e não sai nunca. Sim, isso é importante. Cara, tem um monte de coisa já aqui. Aqui, ó. Ah, eu passei um desafio para ele, é verdade. Amanhã eu vou falar isso com ele. Ele também tinha. Aí, ó. É isso aí, senhoras e senhores. Mas a gente vai chegando lá também. Vamos começar com Python, depois a gente instala o SAS aí, que se torna outra ferramenta e dá para fazer SQL também, via SQL no SAS. Ou instala o SQL Lite, enfim. É ferramenta. Ferramenta é o que mais tem, sabendo bem os conceitos. E vai ficar em cima dos mesmos conceitos. Então preparem-se para os medos terás. Vai ter mais exercício, mais atividade. E aí, Ricardo, vai tentando fazer com a gente as atividades. Senão você vai se perdendo. Aí vai chegar uma hora que vai ter muita coisa. Mas foca aí no mestrado que não é fácil. A hora que começar as disciplinas, então, é começar a arder. Aí doendo. Bom, senhores, é isso. A aula de hoje foi essa definição. A gente começa com Python. E vai acontecer de novo. Depois de um bloco de aulas, a gente senta de novo e vê para o caminho que a gente vai. Tá bom? Professor, eu estou gostando bastante dessa forma como a gente está trabalhando, né? Pegar uma base, olhar a base, fazer bem aquele passo a passo, né? Ajustar a base para depois fazer as análises. Isso vai continuar. Vai mudar a Perfeito, ferramenta. porque assim, Vai, a isso gente não viu muda. a gente viu ali, até eu esqueci de comentar, né? Eu não coloquei nada ali do cálculo do WOE e do IV, Uhum. porque assim, a gente fez o cálculo, só que as variáveis, o que a gente tinha feito ali, ela não nos deu nenhuma predição, né? Então, eu acabei não colocando. Mas eu gostaria de, em algum momento, fazer o cálculo e dizer, ó, essas aqui têm uma forte predição, agora a gente parte para esse ponto. Eu vou pegar uma base de dados que eu já trabalhei com o Ricardo para a gente trabalhar que o IV é interessante para algumas coisas. E até Porque legal, para mim, porque eles usam tudo e quando você calcula o IV não precisava ter calculado tudo. Não precisava usar todas as variáveis. Só algumas. não é bem como eu te falei, professor, para mim é isso. Às vezes o pessoal chega para mim e pede uma coisa e eu tenho que pensar, sabe, como que eu vou encontrar essa resposta que a pessoa está me pedindo, né? Isso é análise de dados. E aí eu fico ansiosa, sabe? Porque eu começo, tá, beleza, vou fazer assim, vou montar dessa forma. Às vezes eu escrevo, né, para ter uma ideia clara da análise, mas às vezes eu fico ainda um pouco, o que que eu uso, o que que eu não uso, como que eu posso ver se isso aqui agrega valor, sabe? Antes de fazer a análise toda e depois ver, essa informação aqui eu nem precisava no final das contas, né? Então, eu imagino que a gente vai trabalhar assim dessa forma nos próximos. Na vida. Isso aí. É sempre os mesmos. A ideia, digamos assim, a estrutura vai ser sempre a mesma. A gente vai só mudando as bases de dados e conforme vai tendo base de dados, a gente vai aplicando as coisas. Mas a estrutura é a mesma. A gente viu agora. Que ótimo. Entendeu? Por mais que você possa mexer, ir, vir, subir, descer, trabalhar com base de dados, é isso. Eu também gostaria, né, de chegar assim, e que nem tu às vezes olha ali, isso aqui, esse histograma aqui tá me dizendo que é uma logaritmo. Essa aqui é uma exponencial.
eu também quero chegar no momento de estar conhecendo só pelo formato, né? Cara, aí é fazendo, viu, Ana? Sim, sim. E eu gostaria de chegar um dia assim, olhar, pô, essa aqui eu conheço, essa eu sei o que que é. Cara, é que nem médico, que vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, caso, aí o olho dele fica, chama médico com olhar clínico, que o pessoal chama, né? Que ele olha assim e fala, puta, isso daqui tá tudo tendendo a ser tal coisa. Ele só faz o exame para confirmar se ele tava, se o que ele tá pensando tá correto. Mas putz, tem que ver, tem que ver casos. Sim. Não, mas é isso Por aí, isso que eu fico tipo, trabalhando com as bases de dados, para ficar vendo casos e casos e casos até ver bastante. Tem que ver bastante. Não tem jeito. É que, ó, quem pode dar exemplo pra gente da área de biologia, de ver um monte de casos, é o próprio Ricardo. O cara fica. Você era professor de biologia, né, Ricardo? Sim. Você vai ficando bom em ensinar biologia conforme você vai ensinando, né? Ou não? Não percebi a pergunta? Você vai ficando bom em ensinar biologia com a Ensinar, com sim. prática de ensino. Sim. Aprende-se Quando você através. saiu da faculdade, você dava aula tão bem quanto você dá hoje? Não, fui melhorando ao longo do tempo. Prática. Certo, sim. Com a é isso prática aí. que se aprende mais. Tem que praticar. Vamos Isso aí. praticar então, tô aí para praticar. Tem jeito. Pessoal, Feito, segunda-feira, 7 horas, já entro em contato com vocês, tá bom? Fiquem Tá tá bom. certo. tranquilos que a gente vai fazendo. Tem bastante coisa ainda pra. É infinito. É infinito. Obrigado, pessoal. Boa noite. Abraço. Boa noite, Tchau, abraço, tchau. tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, tchau, Ana.